Estamos de volta com mais uma resenha do Cangaço. E você é o nosso convidado para assistir o Resenha do Cangaço na TCM, no canal 23.1, na sexta-feira, às 18 horas, e o reprise na terça-feira, meio-dia. E também no nosso canal do YouTube, Resenha do Cangaço. Nós sempre temos aqui um convidado ou uma convidada para bater um papo sobre cangaço e temas afins. Esse mês de abril, nós teremos em Felipe Guerra um grande evento, já vai para a 4ª edição do Seminário Cangaço Felipe Guerra. E Felipe Guerra é uma cidade que vale a pena você conhecer. O desenvolvimento cultural, o desenvolvimento da estrutura da cidade chama a atenção para você turista, para você pesquisador, para você que quer conhecer um pouco de uma história viva. Olha esse material aqui, foi produzido pela Secretaria de Educação do município de Felipe Guerra. Raízes e Encantos, Felipe Guerra, Rio Grande do Norte. Estudos interdisciplinares, regionais, dos autores e autoras Fernanda Nogueira, Fernanda Canela, Gleice Gene Brito, Geraldo Chagas. Um trabalho que vale a pena. Esse trabalho vai para a Secretaria de Educação, vai para os alunos, os estudantes de Felipe Guerra e produzido, feito por professores e professoras de Felipe Guerra. Então, vale a pena e parabéns à Prefeitura, à Secretaria de Educação pelo trabalho. Olha esse livro aqui, ó. Isso aqui são os anais do 2º Seminário Cangaço Felipe Guerra. É resultado do trabalho que a Prefeitura de Felipe Guerra, através da Secretaria de Turismo, de Educação, de Cultura, em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, vem realizando. Agora, em 2025, nós já iremos para o 4º Seminário Cangaço Felipe Guerra. E hoje nós iremos sortear. Isso aqui vai ser seu. Você já sabe como é. Está aqui o nosso Pix, você faz um depósito no valor que você quiser. Né? E aí, no final do programa, nós estaremos sorteando esse aqui. Aliás, eu vou fazer melhor. Eu vou sortear dois. Ó. Serão 2 pessoas sorteadas hoje no nosso programa. Então você faz o depósito no valor que você quiser. E esse dinheiro que entra na conta do Resenha é para cobrir as despesas do envio desse material até a sua residência. Não importa onde você esteja, Mossoró ou em qualquer outra cidade do Rio Grande do Norte ou em qualquer outro estado, você vai receber o seu livro. Eu quero só lembrar que nós temos uma pendência da entrega de 2 livros. É que ainda não foi constatado no e-mail do Resenha ou no meu WhatsApp o endereço das pessoas que foram sorteadas. Então, no próximo programa, se esse endereço não chegar até mim ou ao e-mail, eu vou informar quem são essas pessoas para que elas fiquem atentas e enviem para o nosso e-mail o endereço para poder enviar. E nós estamos hoje aqui recebendo uma visita especial. É um grupo de pessoas, de funcionários, de secretários do município de Felipe Guerra, porque nós iremos falar hoje sobre o 4º Seminário Cangaço Felipe Guerra, mas antes de falarmos sobre o Seminário Cangaço Felipe Guerra, que acontecerá nos dias 25 e 26 de abril, é preciso você conhecer um pouco Felipe Guerra. O que é que Felipe Guerra tem de atrativo, além do Seminário do Cangaço, que você, que é do Rio Grande do Norte, que também é de outros estados, Ceará, Paraíba, Pernambuco, pode conhecer. Então, nós temos hoje aqui Adailton Alves, secretário de Educação, Turismo, e Gessiele Oliveira, coordenadora da SEDETU e guia de turismo local, que a gente vai bater um papo sobre Felipe Guerra. Seja bem-vindo, Adailton. Obrigado, seja bem-vindo, Gessiele. Obrigado, Lemuel. E eu gostaria de começar esse papo, amigo, perguntando a você, né? O que é que Felipe Guerra tem a oferecer para o turista, para o pesquisador,
para as pessoas que pretendem, que têm interesse em conhecer Felipe Guerra? Bom dia, professor Lemuel. Bom dia, GCL. Bom dia. Primeiramente, a receptividade das pessoas de Felipe Guerra, né? Que são, com quem chega no município, são bem acolhidos. E voltando para a questão do turismo, nós temos um turismo muito diversificado, eu costumo dizer, né? Primeiramente, a gente temos o castelo, que é conhecido como o Castelo de Sinhazola. Temos também a Cidade Baixa, onde nós temos os casarões centenários, temos igrejas centenárias. Temos o Olho d'Água. O Olho d'Água, para quem ainda não conhece, é uma fonte de água cristalina, que eu costumo chamar, Lemuel, de oásis do sertão, né? Acredito que só tem Felipe Guerra, uma fonte de água cristalina no meio do sertão nordestino, onde a gente tem a precariedade de água. Temos também um município muito rico na questão de cavernas. Nós temos 454 cavernas, onde uma já está aberta a visitações, a Caverna do Crote, e estamos trabalhando, né, GCL, para a abertura de uma nova caverna, que é a Caverna da Catedral, né? Temos também as cachoeiras, Cachoeira do Roncador, Cachoeira do Garipina. Essa depende muito das questões das chuvas, né, para a gente ver aquela água descendo ali, que é uma coisa espetacular. Geralmente nesse período entre março e abril, né, que a gente vê aquelas belezas naturais do nosso município. Temos o Lajedo também, onde são 7 quilômetros de Lajedo, né? 7 quilômetros. O maior agrupamento calcário que a gente tem, talvez no Rio Grande do Norte. Então, assim, é muito vasto e muito diversificado a nossa parte turística. Temos também, voltando aqui falando da culinária, Lemuel, o nosso prato, né, que é o pirão de banana verde com galinha caipira, que quem ainda não experimentou precisa experimentar daquela comida maravilhosa que só nós temos lá no município de Felipe Guerra. Nós temos um vídeo aí, eu gostaria que a produção colocasse aí esse vídeo para que você possa sentir um pouco disso que o Adailton colocou aí, para que as pessoas possam realmente ver, né, o que está lhe esperando em abril, né? Agora em abril, no dias 25 e 26, no Seminário do Cangaço, o que é que você, além das palestras que nós teremos e ainda iremos conversar sobre isso, o que você pode encontrar em Felipe Guerra. Vamos ver o vídeo para que a gente possa mexer um pouco com você que está nos assistindo. Nasci pra te amar, vivo pra te exaltar. Por onde eu for, Felipe Guerra, não importa o seu nome, se as pedras de abelha, todas as flores dão mel. Você tá florescendo, seus filhos estão crescendo. Você é tão bela, as rosas vão surgindo, abelhas estão zumbindo. Cruzando os céus, se somos guerra, nossa bala é uma flor. Nossas trincheiras barricadas de amor. Se somos guerra, nossa bala é uma flor. Nossas trincheiras barricadas de amor. Ei, oh. Ei, ah. Ei, oh. Ei, ah. Nasci pra te amar, vivo pra te exaltar. Por onde eu for, Felipe Guerra, não importa o seu nome, se as pedras de abelha, todas as flores dão mel. Você tá florescendo, seus filhos estão crescendo. Você é tão bela, as rosas vão surgindo, abelhas estão zumbindo. Cruzando os céus, cidade alta, todo mundo vem pra cá. Cidade baixa, todo mundo vai pra lá. Cidade alta, todo mundo vem pra cá. Cidade baixa, todo mundo vai pra lá. Ei, oh. Ei, ah.
pra te amar, vivo pra te exaltar. Por onde eu for, Felipe Guerra. Não importa o seu nome, se as pedras de abelha, todas as flores dão mel. Você tá florescendo, seus filhos estão crescendo. Você é tão bela, as rosas vão surgindo, abelhas estão zumbindo. Cruza. Jacely, agora é com você. Eu queria começar, você é guia turístico, você é coordenadora da CDTur e você conhece esses espaços aí como ninguém, né? Como é que as pessoas, o turista, o pesquisador, a quem deve procurar, os contatos em Felipe Guerra, o que você tem mais a falar sobre essas belezas naturais que nós vimos aí? Primeiro eu quero agradecer, né, por estar aqui com vocês, essa equipe maravilhosa. Para mim é uma honra falar do Felipe Guerra, né? E para as pessoas que têm interesse em conhecer Felipe Guerra, em visitar Felipe Guerra, podem entrar em contato pelo Instagram, o Visite Felipe Guerra. Lá nos destaques vai ter o contato, o meu contato e o de outro rapaz, são os condutores de turismo lá. Mas também podem entrar em contato pelo Instagram da Secretaria, a CDTur, né? Lá a gente vai estar passando todas as informações necessárias para que vocês possam conhecer os nossos pontos turísticos. Se a pessoa chegar lá no final de semana, se não fizer esse contato pelas redes sociais, chegando lá, como é que é a receptividade, a estrutura, a rede hoteleira, restaurantes? Como é que a cidade está se preparando para receber turistas e pesquisadores e outras categorias que se dirigem a Felipe Guerra? Geralmente é muito raro que as pessoas venham assim, sem prévio aviso. É muito raro. Em geral, acredito que hoje em dia as pessoas, geralmente, quando vão viajar, eles procuram um contato direto com alguma rede social, enfim, ou WhatsApp. Porém, já aconteceu da gente receber turistas assim, do nada e eles entrarem em contato na cidade mesmo e a gente assim, organizar uma rota para eles rapidamente. Felipe Guerra hoje, a questão hoteleira, eles estão aumentando as pousadas, graças a Deus. Então, assim, lá a movimentação está bem, o fluxo de pessoas está aumentando na cidade. Logo que você entra na cidade, você já encontra o quê? 3 postos de gasolina. Uma cidade com menos de 10 mil habitantes, com 3 postos de gasolina, já é uma coisa, né? E você entra na cidade, você vê logo a primeira pousada. Então, e o pessoal é muito receptivo, eles vão dando informação. O boca a boca ajuda muito, colabora muito. Então, sempre chega até a gente. Querendo ou não, sempre chega. Além das belezas naturais que nós podemos ver aí no vídeo, que outras programações a cidade oferece ao longo do ano? Qual é o período do ano que existe a maior procura de turistas, de pessoas para visitar Felipe Guerra? O período em que a cidade se encontra mais lotada hoje em dia, geralmente é no inverno, quando as nossas cachoeiras estão com água, o fluxo de turistas é muito grande, a rede hoteleira fica assim completamente lotada, e o mês de setembro, que está se tornando algo muito grande para Felipe Guerra. Geralmente, nesse período, a gente já está recebendo mensagens de turista procurando quarto para ficar. No período de setembro. Para setembro. O que é que tem de destaque no mês de setembro? O mês de setembro a gente comemora o aniversário da cidade, a emancipação política, e a gente tem uma agenda positiva longa, com festas, movimentação de jogos também. Então, isso traz muita gente para a cidade. Por exemplo, a gente tem o rock, que é imenso. Hoje em dia, eu acredito que a nossa cidade hoje tenha o maior festival de rock do Rio Grande do Norte. Então, atrai muito roqueiro e a gente traz bandas de renome nacional e internacional também. Esse ano a gente vai trazer os Paralamas do Sucesso. Então, assim, atrai muita gente. O pessoal já vai à loucura. Detonautas. Detonautas a gente vai ter esse ano em Felipe Guerra. Então, assim, o pessoal já está procurando bastante. Depois dos posts nas redes sociais, dá aquele salto, aquela alavancada imensa. Além das noites de forró, tem para evangélico, tem para todo mundo que gosta de sair de casa, se divertir. O mês de setembro, Felipe Guerra é a melhor pedida. Adailto, você falou aí sobre a gastronomia. E citou o pirão de banana verde com galinha caipira. Eu já cheguei em vários locais, por exemplo, em Currais Novos, em Caicó, em Pau dos Ferros, e falei. Eu sempre falo bem de Felipe Guerra porque eu me identifico muito com a cidade de Felipe Guerra, principalmente pelo carinho que eu sou recebido em Felipe Guerra pelos filipenses, né? E por vocês que compõem
a equipe da prefeitura, das secretarias. E eu falo sempre dessa parte da gastronomia. E as pessoas não conhecem, ficam... o que fazer para que essa parte da gastronomia de Felipe Guerra passe a ser mais conhecido dentro do próprio estado do Rio Grande do Norte? No início aqui eu disse que era um prato que só tinha no município de Felipe Guerra. E essa pergunta ela é bem importante, porque, na verdade, precisa de uma divulgação, realmente uma divulgação dessa questão do pirão de banana verde com galinha caipira, né? A gente conhece, mas precisa que expandir isso para todo o estado, né? E a gente já levou lá secretários de estado e tudo para experimentar esse prato, mas eu acredito que agora, com o fluxo de turistas que estão indo para a cidade, com os eventos, as pessoas vão passar a conhecer melhor esse prato, que especificamente é da nossa cidade, da cidade de Felipe Guerra. Eu tenho acompanhado os noticiários e vi que a região do Seridó, eles têm ampliado o festival de gastronomia. Martins também já tem um festival de gastronomia consolidado. Entendeu? Então você pega, por exemplo, Apodi, Felipe Guerra, governador de Cerro Rosado, não acha que seria o momento dessas cidades, Caraúbas fica ali próximo, de pensar, além dos atrativos naturais, turísticos que essas cidades têm, também pensar em algo que envolvesse essa parte da gastronomia, porque essas cidades, além das belezas naturais, Governador de Sé, Caraúbas, Apodi, Felipe Guerra, tem a proximidade geográfica. São cidades próximas e que têm um potencial turístico, mas eu desconheço, possa ser que tenha, eu desconheço que tenha alguma política que envolva esses municípios para alavancar o turismo, seja a partir da gastronomia ou a partir de outras coisas. Como é que você vê essa possibilidade, ou se isso já foi colocado na mesa para discutir com essas autoridades? O vice-prefeito Biraci Pascoal, a gente andou conversando nessa questão de expandir essa questão do prato de Felipe Guerra para outros municípios, e ele teve uma ideia, não saiu ainda do papel, mas a gente já conversou, de levar para a festa de Pau dos Ferros, a FINECAP, né? Naquele primeiro momento não deu, mas nós temos esse ano uma festa da FINECAP e a gente pode, né, tirar isso do papel, como levar também para Martins, né, que já é famoso nessa questão lá desse evento da culinária. A gente vai voltar a sentar e ver esse assunto para justamente deixar que o nosso pirão de banana verde galinha caipira seja conhecido em todo o Rio Grande do Norte e talvez em alguns outros estados. Inclusive, no período de junho, em Mossoró, que tem uma cidade junina, o mês todo, a Prefeitura de Felipe Guerra poderia buscar um espaço aqui na Cidadela, tem a Cidadela, que fica ali ao lado da Capela de São Vicente, e ter um stand da Prefeitura de Felipe Guerra mostrando, né, o artesanato, mostrando as belezas naturais com folhas, o prato, porque a Cidadela são restaurantes. Sim. Então, Felipe Guerra poderia estar no Cidade Junina mostrando o potencial gastronômico, porque o número de turistas que vem em Mossoró no mês de junho é muito grande. Entendeu? Com certeza. E, professor, você falou numa outra coisa que nós somos fortes lá, é a questão do artesanato, né? No vídeo você viu algumas peças de artesanato aí, os mandalas e tudo. A gente tem a associação do artesanato lá, chama-se Abelharte. Nós somos muito fortes nisso, né? A gente já levou para outros municípios exposição e venda de artesanato, como Apodi, na festa da FINECAP, Caraúbas, né? É outra questão muito forte. E voltando aqui atrás, quando a Gisele estava falando, que ela estava falando da festa da emancipação, tem uma coisa muito interessante que ela não falou aí, que eu vou falar. É a questão do Festival de Violeiros. Sim. A questão do Festival de Violeiros, que reúne, eu acredito que os melhores violeiros do Nordeste. É que são tantas informações, são tantas tantos dias informações, comemorativos que a gente ficava... E eu não tenho conhecimento
eu particularmente não tenho conhecimento que tenha um festival de violeiro, Também não. vamos dizer, do... No estado. Eu nunca vi falar. Da estatura que acontece lá em Felipe Guerra. Nesse mesmo período existe a festa, a Feira da Agricultura Familiar. É onde tem a exposição e venda de pratos, de produtos da agricultura familiar, como mel, como outros, que a gente também é muito forte nessa questão, devido ao seu município que tem bem água, né? A gente tem água suficiente, bem forte nessa questão da agricultura familiar. E sem falar que o prato pirão banana verde com galinha caipira são dois de produto da agricultura familiar, banana verde e galinha caipira. Exatamente. Né? Eu queria acrescentar uma coisa muito importante. Fica à vontade. Que você perguntou a Dailton, e ele acabou esquecendo também. São tantas informações. É porque, assim, nós temos também, nós fazemos parte do Polo Turístico do Oeste Potiguar, que são 18 municípios, a união dos municípios. Então, a gente está buscando muito unir toda a galera, conhecer o atrativo de cada um, para a gente unir uma rota só, como a Rota das Cavernas e a Rota do Cangaço. A gente quer unir, procurar esses municípios, saber o que eles têm de oferecer sobre cangaço, sobre cavernas, para a gente fazer uma rota incluindo todos, ou o máximo de município que a gente puder. E o nosso vice-prefeito Biraci Pascoal é o presidente do Polo. Inclusive, a gente tem reunião agora dia 3, né? Dia 3 a gente tem uma reunião para reunir os secretários dessas cidades, para a gente falar sobre esses assuntos. E falando em festa, a gente falou mais voltado à festa da emancipação política do aniversário da cidade. Mas a festa considerada maior lá no município é a festa da virada, do Réveillon. Quem não conhece o famoso final de ano, como é chamado, no município de Felipe Guerra. A virada em FG. A virada em FG. Né? Tem uma história que havia uma disputa entre Felipe Guerra, o Brejo e Apodi. Como é? Vocês conhecem? Essa história realmente ou é lenda? Que tinha uma disputa dos coronéis de uma... Como era Por isso, isso a ideia da virada, né? Já ouvi essa história também. Mas eu acredito que isso seja lenda mesmo. Lenda, Não tem nada com nossos vizinhos Apodi. E o Brejo é o sítio onde nasceu tudo, né? Onde tem o olho d'água, onde tem algumas cavernas também, e tem as cachoeiras. E onde tem a banana verde que faz o pirão. Pessoal, eu sinceramente, foi um dos melhores pratos que eu já tive a oportunidade de saborear. O pirão de banana verde com galinha caipira e aquele arroz chamado arroz da terra. Eu sei que tem muita gente aqui na produção que já está olhando com os olhos brilhando para mim, sabe? Mas, bom, Jaciele, para terminar a sua participação, esse livro aqui, eu gosto muito de livro porque a minha vida inteira foi lendo e continuo lendo. E quando eu vejo um material como esse aqui, que vai para as escolas, que as crianças, os jovens poderão conhecer um pouco da história de sua cidade. Eu sempre digo que antes de conhecer o mundo, conheça a sua cidade, conheça o seu bairro, conheça a sua rua, conheça a sua identidade. Aí você pode partir para o quintal do vizinho. Quer fazer um turismo bom? Veja se a sua cidade tem. Porque muitas vezes nós saímos da nossa cidade, vamos dentro do Brasil para o sul, o sudeste, ou vamos para fora do Brasil, não importa se algum país da Europa ou outro país do continente americano, e a gente esquece que o nosso quintal, que a nossa cozinha tem coisas especiais. Então, antes de olhar para fora, olhe para dentro, porque com certeza você tem um potencial. E esse livro aqui, Raízes e Encantos, Felipe Guerra, vai mostrar isso. Os alunos, as crianças, os jovens, os adolescentes de Felipe Guerra vão ter a oportunidade de conhecer um pouco a sua história, porque essa história não foi escrita por pessoas de fora. Não foi ninguém de fora de Felipe Guerra que produziu isso, não. Foram professores e professoras de Felipe Guerra. Logo, são pessoas competentes e conhecedoras da história e que se identificam com a cultura, com as crenças, com as tradições da cidade de Felipe Guerra. Por isso é importante. Jesse, qual é o peso que isso aqui tem para a sociedade de Felipe Guerra em geral?
Falar de Felipe Guerra é uma coisa assim que para mim vai muito fundo. Desde que entrei para o turismo, para trabalhar com turismo, que cada detalhezinho da história me encanta. Então, assim, esse livro aqui é um marco, uma coisa que eu não sei nem dizer para você. Sei que ele é grandioso demais. Eu que só vim conhecer a história depois de adulta, vendo isso aqui, saber que meu filho vai conhecer desde pequeno, já é uma coisa assim que mexe muito com o meu psicológico. E todas as cidades deveriam ter um livro contando a história dessa maneira aqui. Então, essa ideia, essa união de ideias, documentários, informações de pessoas, é a história. A história de Felipe Guerra está aqui. Então, isso assim, eu sou muito grata à Fernanda Nogueira, professora Fernanda Nogueira, a Fernanda Canella, a Gleice Gen e ao escritor Geraldo Chagas, né, que já escreveu muito sobre Felipe Guerra e continua a escrever. Então, esse livro aqui, ele fala do nosso povo, da nossa essência. Fala de tudo. Então, assim, ao folhear cada escrito aqui, se vocês abrirem o livro, vocês vão ver aqui que tem a carta dos autores, do secretário, do prefeito, gente. Cada detalhe feito com carinho, bem pensado. Tem tudo aqui. Tem um mapa do conhecimento do povo, sobre democracia, que Felipe Guerra é uma cidade que fala muito, é muito forte a política. O compromisso de Felipe Guerra, a sustentabilidade, está tudo incluso nesse livro. Então, as crianças, elas vão aprender e conhecer quem é Felipe Guerra hoje e o que era Felipe Guerra no passado. Vão entender a real essência do início, as duas emancipações, né, que a gente ganhou e perdeu de novo, é a nossa riqueza, o nosso povo. Então, esse livro é uma coisa assim imensurável. Não dá para explicar o que é esse livro, só sei que ele é muito importante e grandioso demais. Muito bom. Pessoal, vamos conversar agora sobre o Seminário do Cangaço. O que é que acha de bater um papo sobre o 4º Seminário do Cangaço Felipe Guerra? O tema desse ano será Coronéis e Cangaceiros. O evento vai ocorrer nos dias 25 e 26 de abril. Né? O local, auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social. Nós teremos 2 dias de evento. No dia 25, pela manhã, de 8 às 11, à tarde, de 15 às 17 e à noite, 19 às 21 horas. E no sábado, no dia 26, nós teremos a chamada visita técnica, onde a equipe da Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação e a equipe da SBEC, da Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço, vai acompanhar todos os estudantes e os convidados que estiverem no evento para conhecer os lugares de memória. Nós vimos no início do programa aquele vídeo que mostra um pouco, de forma panorâmica, a cidade de Felipe Guerra e a área, as belezas naturais de Felipe Guerra. Mas tem alguns pontos que nós visitaremos durante o Seminário do Cangaço, que são os locais onde o bando de Lampião passou. Você que não é do Rio Grande do Norte, não conhece muito da história do cangaço, a cidade de Felipe Guerra teve momentos importantes nesse processo, nessa chegada do bando de Lampião que veio atacar Mossoró e foi um ataque frustrado. E para conversar sobre o Seminário do Cangaço e um pouco mais sobre Felipe Guerra, nós estamos nessa segunda parte do programa, o Biraci Pascoal, que é vice-prefeito da cidade de Felipe Guerra e um dos coordenadores do grupo de trabalho do turismo no Oeste Potiguar, e o nosso vereador Luiz Aguinaldo, ex-secretário de Educação e de Turismo, e que é um dos coordenadores do quarto Seminário Cangaço Felipe Guerra. Biraci, Luiz, seja bem-vindo, amigo, aqui o nosso Resenha do Cangaço mais uma vez. Aí o Biraci recebeu o livro dele, que ele foi sorteado em dezembro, no Resenha, e como de lá para cá nós não tivemos a oportunidade de nos encontrar,
eu entreguei pessoalmente, já não estou mais lhe devendo esse, viu, Biraci? Seja bem-vindo, Biraci, ao nosso Resenha do Cangaço, mais uma vez, amigo. É um prazer sempre estar com você, né? Você mesmo foi muito franco quando disse do carinho que a nossa cidade tem por você, do carinho que foi construído, na verdade, ao longo do tempo, né? Com seus alunos e logo depois com a idealização, né? do Fórum do Cangaço de Felipe Guerra, em que você, juntamente com o Luiz Aguinaldo, e depois a gente chegou, e logo depois chegou também o secretário Adailton, e hoje Felipe Guerra conta como sendo um evento que acontece anualmente, né? Conta como quarto ano que nós estaremos realizando, mas também como uma coisa que acontece e as pessoas ficam perguntando, né? Quando vai ser, como vai ser, qual é a data, quem vai vir. Então, assim, a gente só tem o prazer de estar juntos novamente e conversando sobre um tema tão importante, tema histórico que marcou a nossa cidade e a nossa região, né? Luiz, 4º Seminário Cangaço. Há 4 anos atrás você dá um telefonema para mim e disse: se eu não falar com você agora, porque o primeiro que você foi, né? Você perdeu a oportunidade de fazer com Paulo Gastão, que não está mais entre nós. E Luiz me liga e diz: rapaz, a gente tem que fazer, porque eu digo: não, pare por aí. Se Paulo foi, eu não quero ir, entendeu? Antecipou, né? Como é que está sendo para você coordenar o evento? Vai acontecer ainda, vai ser no dia 25 e 26 de abril. Como é que estão os últimos preparativos para receber o público em Felipe Guerra? Bem, primeiro eu quero aqui dar um alô, né, para todos que vão nos assistir, estão nos assistindo. Agradecer mais uma vez, né, já participei na quarta edição. Na terceira, você veio aqui na terceira. E agora nós vamos fazer a quarta. E eu digo na quarta edição do programa. Sim, Resenha do Cangaço. Isso. E, assim, eu fico muito grato, né, porque realmente é importante as parcerias. A gente tem ideias, né, o Biraci também tem as ideias dele, é um sonhador. E se a gente não conseguir aliados para tocar essas ideias para frente, a gente não avança. Então, na época de Paulo Gastão, ele ligou umas 2 ou 3 vezes para mim, e eu tinha muita vontade. E, infelizmente, a gente não teve nenhum contato pessoal. Se tivesse tido, eu acredito que a gente já estava bem mais avançado lá. Mas, enfim, não foi possível. E quando eu peguei a oportunidade agora, né, de fazer esse evento, de trazer essas ideias, de juntar com o Biraci, e aí principalmente, que aí foi decisivo, você ter um gestor, um prefeito, que ele realmente tem a sensibilidade, né, a visão de enxergar aqueles potenciais, né, que tem o município, e abraça as ideias dos seus auxiliares e passa a apoiar e passa a ajudar, aí é diferente. Quando eu percebi que realmente a gente ia ter esse apoio, né, foi quando eu liguei para você e você foi lá com o Geraldo, nós nos reunimos com o prefeito, fizemos aquela reunião que é histórica, está lá, as fotos inclusive, e aí começou. Assim, as primeiras discussões sobre o primeiro seminário. Não foi fácil, você sabe disso, mas foi um sucesso o primeiro seminário, né? E aí a gente fez o segundo, fez o terceiro, e a gente fica muito feliz, Lemuel, porque a gente vê os outros municípios vendo o nosso exemplo e fazendo também, porque vê que é uma coisa que dá certo. Se houver a junção das ideias, né, dos sonhos daquelas pessoas que querem fazer, então a gente faz mesmo. Então nós temos lá, agora no 4º seminário, né, mudamos a data, a gente fazia dentro da programação da emancipação política, mas por alguma sugestão de você, o próprio Aderbal, para a gente colocar dentro do mês de abril, possa ser conhecida com as cachoeiras transbordando, e aí sim, vai ter muito mais participante, né? E a nossa ideia é exatamente essa. Então, nós tivemos aqui, você já apresentou esse livro, né? Que aqui nós produzimos lá com a organização sua e de Geraldo,
né? Sou de Geraldo. E assim, o município tem interesse, né? É uma edição feita, bancada, custeada pelo município. E nós vamos distribuir, né? Aqui, fazer a divulgação em todo o estado e todo o Nordeste para que a gente possa realmente mostrar que o tema cangaço é um tema hoje bastante debatido, né? Muito interessante e tem atraído, né? Lá para Felipe Guerra, por exemplo, depois desse nosso seminário, do primeiro, você pode olhar, está aqui o secretário Adailton, está aqui a condutora e coordenadora Gessiele, que sabem, o secretário, que foi o secretário da CDTU, né, nesse período, assim, a cada ano, o aumento de visitantes procurando a Rota do Cangaço. E aí a gente ainda está estruturando cada vez mais, né, os locais de memória, né? Eu estou fazendo um estudo lá, como você sabe, a gente está escrevendo um livro lá sobre a passagem de Lampião lá, né? A parte da pesquisa biográfica está praticamente pronta, mas nós temos que ter o cuidado, porque tem muitas pesquisas de campo ainda para a gente fechar, e assim nós vamos fazendo essa divulgação e atraindo cada vez mais as pessoas que têm interesse pelo assunto. Lembrando que você assiste o nosso programa pela TCM. Você aí de Felipe Guerra, Apudi, Caraúbas, Pau dos Ferros, Mossoró e em várias outras cidades do Rio Grande do Norte. Você vai na TCM, você assinando a TCM, você coloca lá no canal 23.1. Então você assiste na sexta-feira, 18 horas, e o reprise na terça-feira, meio-dia. E você também acompanha no YouTube, no canal Resenha do Cangaço. E se você estiver praticando esporte, pedalando, nadando, ou se você estiver dirigindo, você pode ir no Spotify. Está lá no podcast Resenha do Cangaço e você escuta a nossa programação, o nosso bate-papo. É importante para que você, além de conhecer a nossa história, você também proporciona, você contribui para o desenvolvimento do nosso trabalho. Olha, esse livro aqui, esse Anais do Segundo Seminário, a gente sempre diz o seguinte, que quando a gente trabalha para realizar um evento desse, a gente que eu coloco é a Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, né? Quando a gente fecha uma parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Prefeitura, para realizar um evento, a gente gosta muito de não só realizar aquelas mesas ou passeio. É preciso ter um resultado de estudo, de pesquisa, para que chegue aos estudantes. Então, quando você publica os anais, que são as palestras transcritas, as pessoas que não assistiram o evento, não participaram lá, não estiveram presentes, poderão ler aquelas palestras, aqueles debates que ocorreram. Por isso é importante, quando o Luiz colocou aí, olha, a prefeitura assumiu e mandou produzir isso aqui. Isso aqui vai ser para você. Isso aqui é para as crianças, os jovens, os adultos de Felipe Guerra conhecer o que de fato aconteceu. É o poder público devolvendo para a sociedade aquilo que recebe através dos impostos. Então, isso aqui, esse material aqui, esse livro, então, são retornos. É só para a gente, sobre esse livro, né? É uma edição histórica, né? Foi a primeira, e eu quero mostrar aqui a contracapa, que é exatamente os 60 anos, né? O sexagenário de emancipação política de Felipe Guerra, né? E esse livro do Segundo Seminário Cangaço traz esse momento histórico, né? E só para também sair da parte do livro, entrar aqui nesse também, para poder passar para o Bira, essa produção deste livro, você conhece, que nos ajudou, assessorou também, é uma ideia, né, que eu sempre tinha, um sonho, e só foi possível realizar esse sonho por conta da gestão. Não era possível um trabalho desse gigantesco, com custos, né? Eu não chamo nem de custo, de investimento muito alto, que foi um investimento muito alto. Esse trabalho aqui,
se a gente não tivesse um gestor, um prefeito que tivesse realmente também essa sensibilidade. Então, o prefeito Salomão, ele é um historiador, assim como você, na mesma área, e conhece a sensibilidade e sabe da importância. Quando eu levei essa proposta para ele, ele aceitou na hora, né, mostrando, né. Então, isso aqui é um dos maiores feitos, né, que eu tenho como secretário de Educação, e eu digo a Salomão, isso aqui é um dos maiores feitos que você tem também como prefeito, né. Tem obras de concreto, tem estrada, tem calçamento, mas isso aqui, né, quando a GCL disse que foi muito feliz quando ela disse que conseguiu ver alguma coisa da história de Felipe Guerra já depois de adulta. E assim, eu fiquei muito emocionado quando ela disse, meu filho, né, a partir de agora ele vai conhecer na escola, né? Então isso não tem preço, Lemuel. Esse livro não tem preço. Você trabalhou também nessa construção desse livro, né? E aqui os autores, né? A nossa conterrânea do Arapuá, Fernanda Nogueira, Fernanda Canela, o professor Gleicigene e o pesquisador e escritor Geraldo Chagas, que é o famoso Geraldo Fernandes. Então, esse livro aqui é um marco histórico que vai ficar, o Biraci, para, com certeza, mudar a mentalidade, né, daqui para frente do nosso povo. Vai começar a conhecer, vai começar a valorizar e vai começar a defender, né, defender o município, defender a preservação da nossa história, a preservação da Cidade Baixa, a preservação do nosso castelo, das nossas belezas naturais. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que foi feita em Felipe Guerra nos últimos anos. Biraci, você faz parte de um grupo de estudos de cidades do Oeste Potiguar. E um dos pontos que esse grupo estuda é a Rota do Cangaço. Como é que andam essas discussões? Você já tem algum resultado prático dessas ações que você desenvolve enquanto representante do município de Felipe Guerra e junto a outras cidades do Oeste? Como é que anda esse trabalho que você desenvolve? A IGR, né, é uma instância de governança regional do turismo, né? Ela é uma associação. A gente iniciou com 14 municípios, hoje a gente está com 18 municípios, inclusive Luiz Gomes, que foi o primeiro município do Rio Grande do Norte, e ao Cangaço entrar, como São Miguel, da Colônia Prestes. E a gente tem no Sebrae, né, um grande parceiro, na universidade, grandes parceiros, e a gente está pegando o projeto nas pegadas do Lampião do Sebrae, transformando esse projeto nas pegadas do Cangaço, exatamente porque a gente quer incluir Jesuíno, a gente quer incluir a Colônia Prestes, a questão dos coronéis da região. E isso está sendo um trabalho feito, um levantamento município a município. Foi preciso, eu levei o professor Luiz Aguinaldo, na época secretário de Educação, para participar como uma palestra nesse sentido, e é preciso que o município queira realmente. Nós não vamos construir um projeto importante turístico para ser vendido no Brasil e fora do Brasil, processo turismo histórico, sem que os municípios não abracem a causa, realmente. Então, como nós íamos descobrir aonde as pessoas de Pedra de Abelha estavam se escondendo dentro de uma caverna se nós não tivéssemos ido atrás dessa história? Então, a construção, os livros escritos, os professores, eles são de uma importância sem limites, porque sai das histórias oralizadas, sai da pesquisa e vai para ficar escrito e ficar imortalizado, e ali fazendo a construção da memória afetiva de cada pessoa por seu lugar, por seu local, e isso com certeza está sendo construído. Também com a construção do turismo religioso também, nós temos os municípios importantes na questão religiosa, o turismo de eventos, que GCL e Maradailton comentaram sobre Felipe Guerra, mas os outros municípios também não são diferentes. Você chega hoje, São Miguel está sendo construída a maior igreja do Rio Grande do Norte. Acredito que não tenha uma daquele tamanho que está sendo construído lá, da questão de Padre Cício, né? Também nós temos a questão da festa, que acontece em Caraúbas, que é gigante, é a festa de São Sebastião, Apodi com a força do Carnaval, Felipe Guerra com a força do Natal.
Felipe Guerra também passou a atrair durante os 3 últimos meses. Começa em setembro e de setembro em diante, Felipe Guerra não deixa de receber pessoas todos os dias. As pessoas das pousadas que acreditaram na gente, que a gente chegou com aquela equipe da CDTU para conversar pessoalmente. Vamos voltar à ideia de construir uma pousada de padrão bom em Felipe Guerra, para a gente tentar mostrar como era. Essas pessoas acreditaram e hoje eles não têm vagas, estão procurando outros meios de aumentar o tamanho exatamente para ter vagas. E quanto à questão de propagar mais, trabalhar mais a questão das feiras, a gente participou de várias feiras, mas é preciso realmente na parte de gastronomia. Eu acredito que Felipe Guerra está faltando um convite, e esse convite eu vou fazer aqui, né? A questão de gastronomia da UERN, e conhecer, tentar escrever numa revista de renome, e a partir de então o município de Felipe Guerra ficar e sair forte. Porque a gente tem tido programas de televisão de vários segmentos do Rio Grande do Norte, estivemos participando de feiras e propagando as coisas de Felipe Guerra, mas eu acho que precisa também de ter na parte de gastronomia, na parte científica, mostrado a importância do arroz da terra orgânico, um arroz que foi proibido pela coroa portuguesa, na época considerado peste, ele permaneceu, ele escapou em alguns vales, e um dos vales foi no Brejo, do Apudi, e esse arroz até hoje ele é plantado da forma mais rudimentar possível, sem veneno, sem nada, ele é considerado peste, né, arroz da terra, né? A questão do pirão de banana verde, da galinha caipira, que também passa pela história do empoderamento feminino, isso é preciso realmente. Então a gente deixa o convite, né, em nome também do prefeito Salomão, do vice Ubiraci, da Secretaria de Turismo, do Poder Legislativo aqui representado pelo professor Luiz Aguinaldo, dizer que o convite a visitar Felipe Guerra é importante, de visitar a região oeste, Potiguar, porque a nossa região realmente tem de tudo, até mar, né? Até mar. Nós deixamos a parte mais saborosa da entrevista para o final, gente. 4º Seminário Cangaço Felipe Guerra ocorrerá no dia 25 e 26 de abril. Então vão se programando aí, você de Apudi, de Caraúbas, Governador de Sé, aqui de Mossoró, Patu, Pau dos Ferros, Martins, Antônio Martins, essa galera toda está convidada para no dia 25, pela manhã, abertura, à tarde, à noite, aos 3 expedientes nós vamos ter mesas. E no sábado, pela manhã, a visita aos lugares de memória, terminando com aquele pirão, gente, maravilhoso. Luiz, no dia 25, no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, a mesa número 1, República dos Coronéis. O tema do seminário esse ano, gente, é Coronéis e Cangaceiros. Imagine só você olhar para o Oeste Potiguar e você ver esses 2 sujeitos, coronéis e cangaceiros. Como era a relação entre esses 2 sujeitos históricos? Será que os cangaceiros dependiam dos coronéis, da força política, da força econômica dos coronéis? Ou os coronéis dependiam dos cangaceiros? Armados, violentos, grupos, né? Como era essa relação? Havia favorecimento? Né? Como funcionava essa relação? Ou não tinha nada a ver? Os coronéis eram inimigos dos cangaceiros, cangaceiros inimigos de coronéis, ninguém sentava à mesa para tomar um cafezinho, para beber uma cachaça, para combinar e planejar nada. Você tem curiosidade de saber realmente como era isso? Então, nós vamos discutir isso em Felipe Guerra. No primeiro dia, o tema República dos Coronéis do Oeste Potiguar e do Cariri Cearense. Luiz, o que é que a gente espera dessa mesa aí? Bem, a gente espera realmente muito conhecimento, porque quem está na mesa aqui, os que estão na mesa, Galbi Saldanha, né, e Honório Medeiros, que eu conheço. Honório dispensa comentário, né? Eu sempre gostaria muito que ele fosse participar lá desse nosso seminário. Já tinha programado, acho que no ano passado, ou foi no segundo, e infelizmente ele não pôde. E realmente é um dos grandes conhecedores, né? Principalmente da parte de Lampião e Mossoró.
e com a mediação de Geraldo Maia, que também dispensa comentário. E tem o Bosco André, que vem falar do Cariri cearense, né? E o Bosco André, né, também, Isso. lá de Missão Velha. Isso, Exato. Missão Velha. Então, como a gente está tendo a participação das escolas, né? Temos os professores lá, Fernanda Nogueira, Fernanda Canela, Gleice Gene, que têm levado os seus alunos para participar. Então, o que é que a gente vai esperar? A gente vai compreender exatamente isso que você acabou de falar aí. Quem dependia de quem, como era essa relação, ou essa cumplicidade, né? Então, a nossa mesa, a primeira mesa, exatamente vai tratar de um tema que é histórico, né? Está na história. Polêmico, né? E polêmico. Melindroso, né? A gente vai botar, tem que ter muita calma. Né? Inclusive na nossa região. E aí, o que a gente vai dizer para quem está nos assistindo? Participem, porque quem for participar, vai aprender. Leve suas dúvidas, vá para o debate, vai ter o momento do público interagir também com os palestrantes. Então, isso é muito importante, que nós, que estamos organizando, divulguem, porque as pessoas muitas vezes ficam criticando, né, cangaços, sem o devido conhecimento, né, fala por falar. Então, a gente só pode falar bem ou mal se tiver conhecimento. Do contrário, é preconceito. É um conceito prévio daquilo que se desconhece. Então, eu espero, com certeza, que vai ser, nessa primeira mesa, vai ser muita discussão, muito debate, muito interessante sobre esse tema que envolve o cangaceiro e o coronel. À tarde, nós teremos uma pequena sessão de filme. É uma entrevista com o pesquisador Jairo Luiz, lá de Piranhas, e lá na Grota do Angico. E à noite nós teremos o tema Coronéis e Cangaceiros, com Israel Maria dos Santos, de Natal, Luan Lendes Ferreira Batista, de Antônio Martins, e João Batista Souto, de Belo Horizonte, filho do casal ex-cangaceiro Durvio e Morena. E aí? Receber-se um filho do cangaceiro para a gente fechar o nosso programa. A boca é quente porque o mediador serei eu, né? Eu espero que esteja preparado à altura, né? Aqui eu acho que é um ponto muito importante, porque o João Batista, o João Souto, ele é um cara muito sincero, né? Pelas entrevistas que eu já vi, não o conheço pessoalmente, e ele fala abertamente, né, de como era o seu pai no cangaço, e mostra os dois lados, né? O antes e o depois. Então a gente espera também, nesse momento, aqui nessa mesa, né, na terceira mesa que vai ser à noite, a participação, né, Ismael Maria, que é de Natal, Luan Lendes, que eu tive a oportunidade de falar com ele, né, pelo telefone, inclusive o livro dele eu adquiri, e o João Batista Souto, João Souto. Aqui é um momento muito interessante, porque está ali quem conhece muito a questão do cangaceiro, que é o filho de Moreno, um dos mais conhecidos, mais sanguinários, podemos dizer assim, cangaceiros, né, que já existiu. Então, ele tem livros também, né, tem livros publicados, e com certeza vai ser outro momento importante para a gente aprender e entender mais essa relação do cangaceiro, né? Você falou aí, no início a gente conversando, você está produzindo um livro sobre os cangaceiros. Por que você entrou no cangaço? O que faz um jovem, às vezes até um adolescente, entrar no cangaço naquela época? Então, esse é um assunto extremamente importante, né, do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico, e para a gente entender como é que a nossa sociedade, né, foi construída ao longo desse tempo. Tudo isso vai, com certeza, enriquecer muito o nosso quarto seminário Cangaço de Felipe Guerra. Disso eu não tenho dúvida. Bom, estamos chegando ao final do programa. Eu quero sortear agora os dois livros. Ubiraci, você vai dizer de 1 a 10 o número. De 1 a 10 eu vou dizer o 5. 5.
Aldaci de França, aí, poeta. É seu. De 11 a 20, Luiz. Eu vou de número 13. 13. Por coincidência, professor Luiz Carlos, 13. Da Caixa? Não, foi professor da UERJ. Aqueceu o professor Luiz Carlos. Isso. Muito obrigado, Abiraci, obrigado você, obrigado Luiz. E encerre convidando o pessoal para o seminário. Nossa gratidão, né, a você, nossa gratidão à academia, ao UERN, dizer que o pedido, né, para que você que é pesquisador, para você que tem essa curiosidade, na certeza de que se você visitar Felipe Guerra, você vai encontrar respostas para muita coisa nesse grande seminário que, se Deus quiser, irá acontecer, né, Luiz? Luiz. Com certeza. Eu agradeço mais uma vez, Lemuel, o espaço, né? Você hoje é um felipense já, só falta a gente, vamos dizer assim, positivar isso. Isso, se Deus quiser, vai acontecer. Mas, assim, agradecer, porque a SBEC está lá, parceira nossa, o Resenha do Cangaço também, na divulgação. Tudo isso fortalece cada vez mais, né? A secretária Dailton Alves está aqui, a nossa coordenadora GCL também sabe da importância que tem. O cangaço, a Rota do Cangaço, como o Biraci falou, como mais um ponto forte no polo, que foi discutido lá também. Então, tudo isso se deve a esse conjunto de união de força entre a gente. E você faz parte dessa união, né? E que tem realmente melhorado muito o nosso turismo lá em Felipe Guerra. Portanto, queremos convidar todos, alunos, professores, admiradores do assunto, que vão a Felipe Guerra, vão participar no primeiro dia, vão visitar no lugar de memória, porque é muito importante também, e nós estamos esperando todos vocês lá, né? Muito obrigado. Estamos encerrando, amigo. Mais uma vez, obrigado. E não esquecer, né, o 23.1 na TCM, na sexta-feira, 18 horas, com reprise na terça-feira e no canal do YouTube Resenha do Cangaço. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio.